Valeu, vamos lá. Pronto. É um negócio viciante, né, rapaz? A gente nem percebe que passa. Nem percebe, nem percebe. Quanto mais a gente em época de Covid, todo Tá, mundo pois sem não é, rapaz? conversar com ninguém, Sem conversar com ninguém. você fica. É. Mas é bom porque está faltando um pouquinho para terminar aqui o que eu queria expor e logo depois a gente passa para uma parte muito interessante que é a parte de debate, né? Que as pessoas vão poder Ah, expressar seus objetivos. pois é. Entraram aí 8 pessoas, tinha 30. Foi mesmo, para chegar a ter 30 pessoas? Chegou a ter 90. Minha Nossa Senhora. Foi. Você é danado, rapaz. É o senhor, rapaz. Tá certo. Nega. Aí depois, Kiko, tem outras coisas que a gente pode explorar depois, porque, por exemplo, qual seria uma proposta para o ensino da informática em saúde, da saúde digital, A gente né? pode pensar numa pós, oferecer uma pós. Rapaz, eu já tenho um projeto de um programa de pós-graduação profissionalizante, 70% inscrito exatamente em saúde digital, mas acoplado a tecnologias educacionais, né? Pois conte comigo para poder lecionar. Se Pode, precisar de pode cadeira ficar, de, pode ficar de certo que direito e saúde, a disciplina vai ser exatamente essa sob sua responsabilidade, viu? pois estou dentro. Tá certo. Tu Podemos tá, ir aí. tu tá lecionando aonde? Na Uninasal, a Aonde na Maurício sala? Nassau. Ah, olha aí. Uninasal. Essas empresas, Nassau e muitas outras, rapaz, elas estão fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado e procurado ver, Ah, elas estão nitidamente interessadas em aproveitar o momento, está compreendendo, para não deixar que o gap da educação à distância passe batido, né? é, Coisa que nas nossas universidades federais isso não aconteceu muito, é né? assim. A nossa UFC, por exemplo, poderia ter feito muito mais e infelizmente se perde, não caminha. A gente tem um núcleo lá na faculdade que tem um trabalho muito importante com a educação à distância na área da saúde para o cliente externo, mas para o cliente interno nós nunca conseguimos Entendi, fazer muita coisa, sabe? entendi. Mas é isso mesmo, né? O que eu não sei é desistir. Então, Vamos lá. vamos lá. Bom, veja, visto isso, esses três grandes gaps que tem no Brasil, né, essas lacunas, que é o Aham. não reconhecimento da saúde digital como área de conhecimento pela CAPES e pelo CNPq, né, a inexistência, a não consideração da saúde digital como área de atuação do médico e de nenhum dos outros profissionais da saúde. E não haver o ensino da saúde digital nos cursos de graduação das áreas da saúde, esse foi o tema do meu TCC quando eu fiz a especialização em informática em saúde pela Unifesp. Eu Uhum. estudei como é que estava no Brasil para dar um diagnóstico situacional do ensino da informática biomédica nos cursos de medicina do Brasil. Nós somos o segundo país do mundo com o maior número de cursos de medicina, mais do que a gente, só a Índia. Em menos de um quinto dos cursos de medicina no Brasil, existe uma disciplina que o nome pode ser ou não que represente ensino do que hoje se concebe como saúde digital. Pode ser que seja simplesmente alguma coisa de microinformática para o Uhum. cidadão sair sabendo minimamente mexer numa suíte Office ou coisa parecida e não seja nada de informática em saúde. Porque pelas No curso, denominações, no curso de medicina, eu só estudei os no cursos de de, medicina.
No né? direito a gente ganha. No direito, se somar todos os cursos de direito do mundo contra a gente tem mais do que o Tem resto do mais. mundo. Não, não é nem só o segundo país, tem mais do que o mundo todo Do somado, né? mundo todo somado. É, bom, mas vamos em frente. Esses três gaps, está compreendendo? Eles trazem a necessidade de que a gente tenha que pensar em qual seria a principal ou as principais motivações para que a gente fale no ensino da saúde digital. E a principal motivação é nada mais, nada menos do que entender, num primeiro momento, que você ter letramento digital, letramento informacional, ter competência digital, é, antes de tudo, uma questão de cidadania. Não é apenas um luxo. Não é luxo hoje você ter competência digital, competência informacional, ter letramento nessas áreas. Isso é uma questão de cidadania. Por quê? Porque se você não tiver isso, você não vai acompanhar a quantidade enorme de informações que existe e não vai saber se a ver com essas inúmeras propostas, porque você não vai ter espírito crítico, você não vai ter capacidade de decidir as coisas, vai sempre deixar que os outros decidam, vai ser na base do modismo, você vai ter sempre aquele aparelho porque alguém disse que alguém que é bom, você vai usar aquilo porque disse que alguém disse que usasse, etc. e tudo, mas você mesmo não tem espírito crítico daquilo. Então, se lhe oferecer uma porcaria, você vai estar usando sem saber nada do que você está usando. E como é que um paciente vai ser atendido à distância por algum profissional de saúde se ele não tem noção de quando desconfiar se está sendo bem atendido ou não, dos riscos que ele está correndo? Eu, pelo menos, não iria ser atendido por alguém que eu não tivesse como saber informações a respeito dele. E isso hoje é muito fácil de você conseguir saber se você tiver um pouco de letramento, não precisa nem ter muito não, né? Então, o primeiro ponto para justificar o ensino, né, da saúde digital é uma questão de você ter que ter letramento, porque isso é uma questão básica na cidadania de qualquer cristão. O segundo é que essas todas sub-áreas, e aí nós entramos na telemedicina, no prontuário eletrônico, na segurança da informação, no sistema de apoio à decisão, são inúmeras, são mais de 60 áreas hoje. Todas essas áreas, elas hoje são atreladas irreversivelmente à necessidade, está compreendendo, de você obter o primeiro objetivo da saúde digital, que é melhorar a qualidade da atenção à saúde. Rapaz, é uma diferença muito grande. Veja bem o exemplo agora da plataforma que o Conselho Federal de Medicina criou com o Conselho Federal de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde para aviar receitas, né, à distância. Alguns medicamentos, você pode atender o paciente à distância e fazer a prescrição eletrônica, e o paciente vai na farmácia e ele faz o aviamento da receita, tudo isso com segurança da informação, sem nenhum risco de dolo, sem nenhum risco de erro, sem tal. Rapaz, isso é uma vantagem muito grande, né? Você tem um paciente crônico que a cada 2, 3 meses vai no consultório do profissional para receber um pedaço de papel onde está escrito um medicamento, né? E ele leva às vezes 40 minutos, 1 hora para se deslocar, outra para voltar, mais o tempo que ele vai ter que ir na farmácia, e ainda mais o tempo que ele espera sentado para ser visto pelo médico, que vai fazer o exame que ele poderá fazer à distância, porque é uma indagação, um acompanhamento e etc. E tudo isso hoje você pode fazer à distância com segurança, com qualidade. E você poder fazer isso tudo online, tudo de forma virtual, com segurança, né? E isso é algo que não tem nem como justificar, como calcular o preço. Isso é imponderável, não é imponderável, é algo que você não tem realmente como quantificar o preço disso, né? E isso tudo hoje já é possível de ser feito com segurança, né? Aí inúmeros países no mundo todo que mostram que isso é absolutamente fantástico e pode realmente ser feito sem nenhum risco, desde que as pessoas estejam absolutamente educadas para fazer isso.
eu tenho muita raiva desse termo treinamento. Eu não acho que tenha que treinar. Você tem que educar as pessoas. Essa educação deveria começar no início, está compreendendo, do curso, né, da área da saúde, da graduação, no início da graduação. Outra vantagem de você inserir isso, que é outra modificação, outra motivação para você inserir o ensino da saúde digital, é você ter a oportunidade de descobrir, identificar e despertar vocações. É uma coisa interessante você ter hoje, na Faculdade de Medicina, por exemplo, muitos alunos que entraram para fazer medicina e antes eles fizeram alguma outra faculdade, algum outro curso, ou começaram outro curso ligado às ciências mais da tecnologia, né? E esses alunos que entram na medicina e que já fizeram um curso ligado à ciência de tecnologia antes, eles encontram uma faculdade de medicina que não dá a eles nenhuma oportunidade de melhorar, aplicar esses conhecimentos prévios, esses pré-sunsores, esses referenciais para a área da saúde digital. Por quê? Porque simplesmente não tem isso dentro do curso de medicina, não tem isso dentro do curso de farmácia, não tem isso dentro do curso de enfermagem. Quer dizer, nós estamos perdendo talentos. Ou seja, o país não pode se dar, um país como o nosso, não pode se dar o luxo de perder talentos. Então, se nós tivéssemos isso, nós teríamos condição de aproveitar talentos que poderiam se informar, dizer, rapaz, olha, está aqui uma área boa que eu posso trabalhar nisso, que minha inteligência se coaduna com isso aqui, e esse aluno vai descobrir isso quando? Quando ele tiver já com 45 anos de idade, aí, meu amigo, já não tem, já perdeu, né, uma boa parte da coisa. Quer dizer, tirando essas três, né, ainda existem algumas outras que a gente pode apontar, né? Que é o que eu lhe falei antes. Se nós tivéssemos mais curso de pós-graduação no Brasil, tivéssemos o espírito da pesquisa nessa área no Brasil, nós provavelmente atrairíamos capital, investimento novo e capital novo de investimento para o país, né? No mínimo porque produzir uma série de equipamentos, né, no Brasil hoje seria muito mais interessante do que produzir no exterior e importar. O grande exemplo disso foi na telefonia móvel, né? Quando o Brasil resolveu privatizar o sistema Telebrás, ele só não privatizou, tá, a parte ligada à pesquisa e desenvolvimento, P&D. E o Brasil, na época da telefonia móvel, não produzia um firmware para colocar dentro de um aparelhozinho desse de telefonia móvel, de um telecelular. Em pouco tempo, o Brasil estava produzindo isso e estava, inclusive, ganhando royalty a partir disso. Então, hoje, no mundo que o software livre está funcionando e há um grande esforço de inovação, se nós estimulássemos a pesquisa, as pós-graduações, sensu stricto, o Brasil se dá o luxo de aprovar o ensino profissionalizante no âmbito da pós-graduação sensu stricto, permite que isso possa ser feito, inclusive, com tecnologia de educação móvel, com tecnologias educacionais, né, usando aprendizado, a comunicação móvel, ou seja, é possível fazer mestrados profissionalizantes com educação à distância no país e, entretanto, não desperta para o fato de que podia criar possibilidades de oferecer pós-graduação, sensu stricto, profissionalizante na área da saúde digital para alavancar, está compreendendo, o desenvolvimento e a sustentabilidade da saúde digital no país. Quer dizer, é uma incoerência, é uma perda de tempo, né? Ou seja, nós estamos fazendo com que o nosso atraso se torne um atraso ainda maior e perdendo janelas de oportunidade, como é, por exemplo, essa pandemia. Essa pandemia é horrível, não tenha dúvida. Mas ela, na verdade, se vista, por um lado, de aproveitar oportunidades, né, ela poderia ser muito bem aproveitada no sentido de que nós pudéssemos dizer, rapaz, o que nós podemos fazer é sairmos de algumas lacunas e resolvermos essas lacunas para que logo que essa pandemia passe, a gente possa, de forma acelerada, tirar o atraso de tudo que aconteceu. Por quê? Porque o mundo vai ser diferente. E aí ele será tanto pior para quem tiver ficado para trás.
Uhum. Ele ainda vai ser pior para quem não conseguiu ver essa janela de oportunidade, né? É. Bom, veja, na realidade, tudo isso era preciso ter uma grande discussão, um grande esforço dialógico para que não ficasse restrito apenas à pós-graduação, sensu stricto, e nem simplesmente aos cursos de graduação. Nós precisaríamos colocar isso também nas residências médicas, os nossos programas de residência médica poderiam começar a introduzir, está compreendendo, esse esforço de ensino da saúde digital, para que as pessoas pudessem começar a entender o que é a saúde digital, porque naturalmente, nós vamos ter essa necessidade acentuada, está compreendendo, com esse esforço de guerra que está acontecendo por conta dessa pandemia. Bom, Entendi. Eu agradeço mais uma vez aí o seu convite e fico agora à disposição de alguns questionamentos ou algumas participações que serão muito bem-vindas. Obrigado. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aqui para a gente poder aproveitar aqui o doutor Luiz Roberto, que está aqui nos honrando com a presença dele. Queria ver se vocês querem aqui nos trazer algumas perguntas. Eu tenho aqui algumas coisas para poder perguntar ao doutor Luiz Roberto, mas queria saber se vocês que estão aqui nos honrando com a presença, tem alguma coisa para trazer aqui para a gente, para nos melhorar aqui, para aumentar aqui a interação com vocês. Se vocês têm alguma pergunta para nos trazer, por favor, fiquem à vontade para perguntar aqui para a gente. Tem tanta gente aqui participando da live, estou vendo aqui a quantidade de pessoas. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, por favor. Podem fazer as perguntas aí que vocês acharem pertinentes. Vou ficar aguardando aqui o que vocês quiserem fazer. Sei que tem as questões aí, eu tenho aqui algumas dúvidas que eu quero perguntar para o doutor Luiz Roberto. Eu sei que tem diferença entre a cibermedicina e a telemedicina, que eu queria que ele explicasse. Mas queria ver se alguém tem alguma pergunta aí anterior aí à minha. Será que a Shirley aí, a Elasa não quer perguntar? A CSV Mediação, a Yara, o Hilal, a Karine, o Paulo, a Estela, a Marcilene, o Eric Aguete, a Shirley Leite, o Nuted, o FC, o Paulo Jeff, Luiz Porto, Charles, João Vitor, Hannibal. Doutor Luiz Roberto, nos diga aí qual é... tá aqui, alguém mandou a pergunta. A Shirley Leite. O telediagnóstico é mais admissível em pessoas de conhecimento razoáveis? Não, veja, o telediagnóstico, está compreendendo? Ele pode ser encarado de diversas maneiras. É preciso entender que quando você está falando em telemedicina, telesaúde, cada área especializada ela terá alguma peculiaridade, não só em termos tecnológicos, mas também em termos de limites de atuação. Por exemplo, você hoje pode trazer um auxílio muito grande na área de cardiologia, em telecardiologia, utilizando o diagnóstico, telediagnóstico, o diagnóstico à distância, empregando eletrocardiograma. Né? Você faz um eletrocardiograma e manda esse eletrocardiograma para um local que tem um cardiologista para ele dar o laudo desse eletrocardiograma. Isso pode ser feito também com eletroencefalograma. Né? Mas se você pensar em teledermatologia, aí o equipamento a ser utilizado já é outro, os cuidados já são outros, porque você vai ter que ter uma análise diferente, tá certo, do produto que é feito para ser analisado, né?
do resultado do exame para ser analisado, né? Assim é também o telediagnóstico, por exemplo, na área de teleradiologia, né? Grande parte da radiologia no mundo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a radiologia convencional, os laudos não são dados praticamente nos Estados Unidos, são dados na Índia. O radiologista americano se reserva para a radiologia intervencionista, porque é uma coisa mais nobre que precisa da presença dele física, muitas e muitas vezes, né? Então, se eu entendi bem a pergunta, esse telediagnóstico, ele precisa, primeiro, que você tenha adequação tecnológica para o tipo de emprego. Não existe uma ferramenta única para telediagnóstico, para tudo, resolva tudo, não. O que você tem visto nos últimos anos é aparecerem aparelhos que têm multifunções e que permitem você fazer telediagnóstico com segurança para determinadas áreas. Por exemplo, existe um aparelhozinho chamado Tyto, T-Y-T-O, Tyto Care, é um aparelho fabricado fabricado ele não é feito nos Estados Unidos. E esse aparelho é fabricado em Israel. Esse aparelho ele custa menos de $300, é um aparelho pequenininho que ele tem uma câmera fotográfica adaptada para você botar um achador de língua e examinar a garganta, para examinar nariz, para examinar o ouvido. Ele ainda mede temperatura e permite você fazer a ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca. Eu acho que o Eric tem um bicho desse. Pois é. O TytoCare, feito em Israel, ele permite você fazer uso dele nos Estados Unidos, porque ele está aprovado lá e ele é HIPAA compliance. Então, ele consegue a aprovação da HIPAA. O médico à distância pode atender uma criança a partir de um telefonema da mãe, que, através do celular, vai mandar uma fotografia da garganta da criança, e isso é feito com toda a segurança, com encriptação ponta a ponta, e aquilo vai direto para um prontuário eletrônico que está nas nuvens, certo? Com toda a segurança, não é essa encriptação ponta a ponta, que quando chega dentro do aparelho desaparece a encriptação, como é o caso do nosso comunicadorzinho aí, que não permite por isso ser usado. Mas, ao mesmo tempo, você tem hoje estetoscópios eletrônicos, tem aparelhos que você pode fazer ultrassonografia e eles são, ao mesmo tempo, aparelhos que são estetoscópios eletrônicos. Então, a quantidade de aparelhos que está surgindo para isso... Agora, você pode fazer teledermatologia com TytoCare? Sim. Né? E por que a pessoa que usa isso precisa estar bem treinada? Porque ela precisa saber os limites de quando dizer não. Esse caso, eu não posso tomar uma decisão utilizando o TytoCare. Eu preciso que você venha aqui. Ou, eu vou mandar você fazer isso, assim, 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 mas se não acontecer esse resultado dentro de tanto tempo, se piorar ou acontecer isso, você tem que vir presencialmente, porque eu preciso ver presencialmente. Aí sim é que entra o profissional de saúde devidamente bem treinado. O que não pode é alguém que não tem nenhuma formação começar a querer fazer isso só porque sabe apertar alguns botões. Eu acho que eu posso dar uma contribuição nisso daí, não sei se eu vou estar enganado. Do ponto de vista legal, houve uma evolução na legislação do CFM para a questão que eles chamam de telemedicina. Não sei se a saúde digital estaria envolvida nisso daí. Em 2002, o CFM emitiu a resolução 1643, que ela definiu a telemedicina como o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. E aí ela colocava a responsabilidade do profissional do atendimento ao médico assistente. O que é o médico assistente, para as pessoas entenderem? Se o doutor Luiz Roberto fosse o médico que o paciente quisesse ser atendido, mas o doutor Luiz Roberto estivesse nos Estados Unidos
e eu fosse o médico que estivesse do lado do paciente realizando o exame, e o doutor Luiz Roberto apenas sendo médico nos Estados Unidos, eu seria o médico assistente. Ou seja, apesar de doutor Luiz Roberto ser o médico renomado que fosse dar o laudo, eu é que estaria responsável, pois eu era o médico assistente, o médico que estava do lado. Correto, doutor Luiz Roberto? Estou correto? Tá, o médico assistente é aquele médico que está diretamente responsável pelo cuidado com o paciente, né? Então, veja, o que você fala quando o médico está à distância, o que essa resolução que você se referiu do Conselho, né, priorizava e, ao mesmo tempo, proibia, era que houvesse uma consulta do paciente diretamente com o médico, sem a presença de um outro médico no momento desse atendimento. Ela não permitia isso. Nos Estados Unidos isso é permitido. No Canadá, em diversos outros países do mundo isso é permitido. Essa resolução, ela não permite isso, né? Bom, aí o que acontece? Quando um médico conversa com outro, né, o que está havendo aí é uma teleinterconsulta, que ela pode ser uma teleinterconsulta, está compreendendo? Síncrona ou assíncrona. Eu posso conversar com outro médico a respeito de um paciente, está compreendendo, por tempo postergado, que é o caso, por exemplo, quando eu faço um eletro aqui de um paciente e mando para um centro de telecardiologia e amanhã eu recebo o laudo. Isso foi uma teleinterconsulta, está compreendendo? Foi um teleatendimento, mas não foi síncrono. Pode ser que eu faça isso de forma síncrona e nesse momento esteja presente o paciente ou não. O paciente pode ou não estar presente nesse momento que os dois médicos conversam. O que não pode, pela resolução que você mencionou, é que o médico e o paciente, eles conversassem, né, como veio na resolução seguinte, que foi retirada e que agora... 2227, a 2227. E que agora, depois, por causa do Covid, né, é aquela história, em menos de 3 meses, fizeram com 18 anos, não fizeram, né? E agora que a 2227 veio e trouxe a questão da cirurgia à distância, da consulta à distância, mas sempre colocando a responsabilidade para o assistente, mas em algumas ocasiões dividindo a responsabilidade, né? Em algumas ocasiões dividindo a responsabilidade. Exato. Por quê? Porque se eu combinar, né, um atendimento com um paciente, com a presença do médico lá no local onde o paciente está, e eu der, tá certo? Com determinada orientação como especialista, e o médico lá resolver não implementar ou não aceitar isso e tomar outra conduta e o paciente se prejudicar, a responsabilidade é dele, não é minha. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque há uma corresponsabilidade dos dois, da mesma maneira que se eu der uma conduta e ele aplicar a conduta e o paciente se prejudicar com a conduta e depois se perceber que o prejuízo foi porque eu, como especialista, dei a conduta errada, está compreendendo? Aí a responsabilidade é minha. Agora, ele poderá também ser corresponsabilizado se disser assim, rapaz, mas você também é médico, você poderia ter percebido que essa conduta não estava errada, porque o doutor fulano passou um remédio assim, 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 e você que está com o paciente poderia ter perguntado se o paciente era alérgico a essa medicação. E nenhum dos dois perguntou, então ele também tem responsabilidade. Também está responsável. Então tem as sutilezas da coisa. Está entendendo? Por Agora, isso é que quando você, só um minutinho, por isso é que quando você está sozinho atendendo à distância um paciente, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que registrar tudo que você disser ao paciente. Você não pode deixar de ter registro. Você pode até fazer o registro em papel. Não é o melhor. O melhor é você fazer um registro através de um protocolo eletrônico de qualidade, né? Realmente certificado, né? E a outra coisa, você precisa que o paciente declare, através de um termo de consentimento esclarecido, que está aceitando ser atendido à distância. E isso você não pode deixar de ter. Entendi. E também tem uma coisa interessante, que foi o seguinte, eu vi na lei, eu achei que a lei ela deveria ter sido mais ousada. A lei 13.989, a lei do Covid.
Porque ela veio e disse, essa lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Mas ela não definiu o que seria a telemedicina. Porque para fins de Brasil, quem define o que é telemedicina é o CFM. O CFM pode vir e dizer que telemedicina é o exercício da medicina mediante tecnologias com o auxílio de um assistente. E aí volta tudo ao que era. Volta tudo ao que era. Você não deixa de ter razão, mas aí eu acho assim, como houve mudança no Conselho Federal de Medicina, houve eleição, mudou a Câmara Técnica de Informática em Saúde no Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, antes dessa lei, tinha feito uma carta ao Ministério, o Ministério também tinha feito lá as suas injunções, etc. e tudo. Eu acho que o que eles quiseram foi assim, não repetir algumas coisas, por exemplo, como aconteceu na época da contratação dos médicos cubanos, que o Ministério da Saúde passou por cima de todo mundo e colocou médicos sem revalida, sem nada, e deu a eles a licença para exercer medicina e tudo e tal. Então, acho que foi uma questão assim, mais de dizer, rapaz, né, para resolver isso de uma forma aguda, não vamos tomar uma medida que possa denotar que estamos passando por cima, etc. Talvez tenha sido isso, não sei. Né? E aí a gente vem para... A gente vem para a resolução CFM 2227, que o senhor tinha até conversado comigo, porque ele define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência à educação, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e promoção da saúde. O senhor havia conversado comigo sobre como seria ideal a utilização de um sistema de atendimento digital para um médico e paciente. Por exemplo, eu estou participando do desenvolvimento de um sistema de atendimento eletrônico, um sistema de prontuário eletrônico. E como é que seria o ideal de um médico guardar as informações de um paciente e ele ter o ok do paciente. E aí eu imaginei, como é que seria esse ideal? Seria a troca de informações celular para celular, a troca de um QR Code. Seria esse o ideal. Concorda, por exemplo? A leitura de um QR Code? Rapaz, eu já vi propostas de diversas soluções, essa é uma delas, né? Agora, até onde eu ouvi comentários, também não se poderia considerar a única. Né? Essa do QR Code é uma das soluções. Né? A chamada prova em duas, confirmação em duas etapas, por exemplo, de forma muito simples. Né? O paciente, para ser atendido, ele vai ter que agendar o atendimento. E ao agendar o atendimento, ele preenche lá os dados dele, etc. e tudo e tal. Muito bom. Quando ele recebe a confirmação do horário de atendimento, tá certo? Ele, evidentemente, recebe uma mensagem e, ao receber essa mensagem e comparecer, né, para o atendimento à distância, ele já está confirmando que é ele. Primeiro ponto, né? Isso ainda não é uma coisa completamente segura. A partir daí, ele precisa confirmar que é ele que está na frente do aparelho fazendo a teleconsulta. Não é a irmã dele, não é o porteiro do prédio, não é... Aí entraria o QR Code, porque ele faria a leitura do QR Code e com a leitura do QR Code haveria a confirmação inequívoca de que é a presença dele ali. Bom, mas existe outra maneira também. Você pode dizer, olha, nós vamos fazer o atendimento através de uma plataforma e na hora que você entrar, que nós confirmamos que é você, porque nós temos seu cadastro aqui, etc. e tudo, nós vamos precisar que você valide o termo de informação, né, de consentimento esclarecido. Informado. Né? Consentimento esclarecido. E como é que ele vai validar isso? Né? Ele poderia validar através de uma assinatura digital, mas é uma coisa complicada para muita gente ainda. Mas você tem uma outra maneira, você pode mandar um código para ele, para o celular, ele repete o código. E ele repete o código. Está compreendendo? Ou você pode dizer, olha, como faz aqui o WhatsApp,
você para botar o seu WhatsApp no desktop, ele não bota um QR Code, você então lê o QR Code com o seu celular para poder aparecer a conexão no coisa. Mas se o cidadão não tem condição de fazer isso, ele, através de um código, ele valida aquilo. Então, quando ele digita o código que ele recebeu no celular dele, ele confirma que é o celular dele, ele confirma que é a pessoa que tem aquele celular, que aquele celular está registrado no nome dele, etc. e tal, e combina com... outra maneira, existem outras soluções. Né? Talvez até algumas mais simples. Né? Ok, temos aí uma última pergunta do professor Luiz Porto. Em que estágio está o emprego da informática no diagnóstico por imagem, principalmente do câncer de mama? Meu amigo Luiz Porto, meu velho colega de banca de secção de anatomia. Porto, recentemente eu encontrei, foi um livro que eu vou passar a referência para você depois, né? Exatamente sobre todos os avanços que têm acontecido no diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama, utilizando essas diversas tecnologias digitais. Né? O grande problema do diagnóstico de imagem é que um dos diagnósticos de imagem mais complexos, complicados de você conseguir fazer à distância é exatamente o da mamografia, porque é um exame que requer muita informação e fica um arquivo muito pesado, né, para você transmitir à distância com qualidade que permita a segurança do diagnóstico à distância. Né? Enquanto que uma tomografia computadorizada de tórax, né, e outras áreas, isso já se faz useira e vezeiramente. Quando você chega na mamografia, a imagem requer uma quantidade de informações imensa para você conseguir ver detalhezinhos que são cruciais para você dar o diagnóstico. E, ao mesmo tempo, você precisa ter toda a quantidade de exames que a paciente, se ela está em acompanhamento, já tenha feito antes. Então você tem que ter um banco de dados gigantesco para que você possa realmente trazer segurança de você fazer um exame comparativo. Agora, a gente sabe que diariamente, um exagero, um certo exagero, constantemente, o poder computacional das máquinas tem aumentado, a velocidade de conectividade tem aumentado e a capacidade de armazenamento também tem aumentado. Então, isso tem ajudado muito, né? Então, é difícil ainda de implantar. Você implantar isso tem esses limites por conta dessas barreiras tecnológicas, mas elas estão sendo... Era muito mais difícil há 10 anos atrás do que o que é hoje. Isso avançou bastante, né? Agora, esse livro é bem atual, eu vi só a referência, não tive a oportunidade E acho que esse livro, inclusive, ele está numa relação de livro da Elsevier, que recentemente colocou aí quase 400 títulos disponíveis gratuitamente até junho. E eu vou resgatar isso para lhe mandar rapidamente, talvez lá esteja essa resposta bem melhor do que eu estou lhe dando disso. Né? Ok, doutor Luiz Roberto. Foi muito bom estar aqui com o senhor, muito bom receber o senhor aqui no nosso escritório, na nossa página do Instagram do escritório. Prazer foi todo meu. Excelente receber aí seus conhecimentos. Estou vendo aqui prazer receber o senhor. O elogio aqui da Raquelzinha, mas a Raquel trabalha comigo já há mais de 10 anos, então, Raquelzinha, você é suspeita, viu? Mas teve elogio aqui do muito Eric, obrigado, do Eric Taguete. O Eric é outro querido amigo. A Sara Lucas mandou aqui também um elogio para o senhor, mandou um abraço Sara grande. Lucas, minha paciente, obrigado, Sara. Rosenberg, Mônica, um bocado de gente aqui elogiando, agradecendo, dando os parabéns. Eu aqui que agradeço a todos vocês. Muito grande aqui, viu? O pessoal gostando demais. Doutor Luiz Roberto, foi um prazer receber o senhor. Forma, amigo. Muito obrigado.
Vamos torcer agora para essa pandemia acabar, Pois é, para ver se essa economia gira, se essas doenças, isso, essas mortes terminam, se para isso. de se diminui esse número de morte e ver se esse negócio, se a gente melhora a nossa situação, né? Ver se qual Sem a dúvida. é, o que é que está acontecendo de verdade no É. país, se E a se a gente gente descobre aproveita, né, esse momento para crescer, né, rapaz? O para Brasil crescer. precisa, rapaz, o SUS precisa de saúde digital. Agora, não Precisa. se vai colocar saúde digital no SUS se esse movimento ficar só dentro da, do âmbito do Ministério da Saúde. Isso Não, vai precisa, não, vai não. isso precisa ser apoiado por diversas outras instâncias. Pelo menos 3 ministérios precisam estar conversando sobre isso, né? O da saúde, com o da ciência e tecnologia e com o da educação, né? E sem dúvida, da sustentação jurídica à saúde digital é fundamental. É fundamental, né? Agora é crise em cima de crise, crise em cima É, de crise. Todo dia tem uma crise diferente, todo dia tem uma todo briga dia, você tem diferente, razão. É, todo dia é uma é briga preciso muita diferente, serenidade, né? muita serenidade, porque cada dia arranja um motivo para ter uma crise. Todo É, dia é um motivo para ter uma crise. tive aqui não falta. É. Tava no Pois tá tempo bom, de amigo. Mourão. É. Pois tá bom, doutor Muito Luiz obrigado, Roberto. Então, um amigo. grande abraço para o Eu senhor. é Até que fico mais, doutor Luiz feliz. Roberto. Muito Um obrigado. Um abraço. abraço. Até mais. Bom fim de semana para vocês aí, Bom final todos. de semana para o senhor também.